E aí, terceirão, tudo jóia com vocês? E aí? Tudo massa? Ok? Ó, mais uma aula aqui, Matemática 5, como a gente prometeu, aula de número 16. Estamos no livro 5 ainda, aula 21. Não se preocupe que a gente vai ter tempo de sobra para terminar o livro 5 e o livro 6. Já foi tudo combinado, tá legal? Tudo programado, tá jóia? Ó, então vamos de progressão aritmética. Veja só, nós começamos na semana passada com sequências, certo? De uma forma geral. Agora a gente vai ver aquelas sequências específicas, PA e PG, progressão aritmética, progressão geométrica, tá? E qual a importância disso? Normalmente tem aparecido uma questão em quase todos os Enems que aconteceram até agora. Não posso garantir que em todos eles teve questão de PA ou teve questão de PG, mas teve alguma coisa que relacionada à sequência, tá legal? Pelo menos uma questão relacionada a uma sequência. Aí nós temos questões com uma dificuldade maior, questões com uma dificuldade menor, e a gente precisa relembrar tudo que for possível de progressão aritmética. E é um assunto que tem uma certa facilidade, porque lida com a lógica, lida com o seu raciocínio lógico. Então, muitas vezes, você consegue resolver a questão sem precisar recorrer a fórmulas, tá? Agora, nesse caso, então, a gente não precisa ver fórmula, precisa, porque, veja só, as fórmulas, elas vão permitir que você consiga achar um valor bem à frente, sem precisar achar todos os anteriores. E aí vão facilitar realmente o cálculo, tá legal? Beleza? Então, o que é uma progressão aritmética ou uma PA? É uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. E essa diferença é chamada de razão da PA, que a gente vai representar pela letra R. Tá? Então, uma sequência, toda sequência que quando você subtrai um termo pelo anterior, dá sempre o mesmo resultado, essa sequência é chamada de progressão aritmética. Certo? E se você subtrai dois termos consecutivos e o resultado dá o mesmo, isso significa que para achar o próximo termo, basta eu pegar um termo que eu tenho e somar com a razão, certo? Que é exatamente isso aqui, ó. A partir do segundo elemento da sequência, os números que surgem são resultado da soma da constante e razão com o elemento anterior. Só para lembrar aqui uma fórmula, a razão é um termo qualquer menos o termo anterior, tá legal? E para você achar um termo que vem adiante, você vai precisar daquele termo mais a razão para ir somando, tá bom? Ok? Então, ó, vamos aqui, ó. A gente classifica a PA e já vê alguns exemplos, ó. A PA, ela é classificada de acordo com o sinal da razão. Quando a razão é positiva, negativa e quando é nula, tá? Ó, ela pode ser crescente quando a razão for maior que zero, ou seja, for positiva. Veja aqui, ó. Uma sequência formada por 2, 4, 6, 8, 10. Observe que se eu subtrair 4 menos 2, 6 menos 4, 8 menos 6 e 10 menos 8, eu vou conseguir sempre o 2. Ou seja, essa é a razão e isso é uma PA. Não é? Porque a diferença entre dois termos é sempre o mesmo valor. E aí, se eu quero achar o próximo, basta eu pegar o número que eu tenho, o último número que eu tenho, 10, e somar com razão. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14 e assim por diante. Certo? Aí eu posso achar quantos termos eu queira. Agora, digamos que a questão queira achar o centésimo termo dessa sequência. Para você sair somando mais 2, mais 2, mais 2, você consegue, certo? Chegar a 100 termos, mas vai ter muito trabalho. Aí, com a forma do termo geral, você consegue chegar mais rápido a essa resposta, sem precisar encontrar todos os outros. Por isso que eu te falei que a forma do termo geral vai ajudar, tá? Para casos como esse. Beleza? Ó, e ela é crescente, lógico, porque os valores estão aumentando. Não é assim? E ó, a razão é positiva. E é um troço bem lógico. Por isso que eu falo que depende do raciocínio lógico. Por quê? Se eu tenho uma razão positiva, se eu vou somar para encontrar os próximos termos, e esse valor é positivo, se eu somo um valor positivo, eu sempre acrescento, eu sempre aumento. Não é? Então, decrescente, quando a razão for menor que zero, for negativa, lógico. Ó, aqui um exemplo. 15, 10, 5, 0, menos 5. Então, ela está decrescendo, está diminuindo, a razão é negativa. Tá? Veja, 10 menos 15 dá menos 5, 5 menos 10 dá menos 5, essa é a razão. E aí eu vou somando, menos 5 vai dar menos 10, ou seja, vai diminuindo. Tá legal? E constante é quando a razão for igual a zero. Então, uma sequência constante é aquela formada pelos mesmos números.
Então, 4, 4, 4, 4, a razão é 0, porque 4 menos 4, 4 menos 4 vai dar 0, certo? E é uma sequência, essa é a melhor sequência que existe, porque eu quero achar o centésimo termo 4, o milésimo termo 4, não é? Agora, ela tem uma característica importante, certo? Uma propriedade importante. É a única sequência que é PA e PG ao mesmo tempo. Todos os termos dela formam uma PA e todos os termos formam uma PG, tá? Ok? E chegamos à fórmula do termo geral, que é a mais importante de todas. A gente vai utilizar isso aqui em todas as questões. Ok? Ó, é aquela fórmula que permite que você encontre um determinado valor sem precisar achar os anteriores. Ó, aí eu preciso ter o primeiro, eu quero um termo qualquer, eu preciso ter o primeiro, o número de termos que eu quero mexer e a razão. Certo? Por isso que eu coloquei aqui, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Onde a n é um termo que a gente quer calcular, é um termo qualquer, um termo geral. Algumas pessoas dizem que é o último termo, mas é algo errôneo, certo? Não precisa ser o último termo, é um termo qualquer. Eu tenho uma PA com 100 termos, eu posso achar o termo de ordem 50, certo? O A1 é o primeiro termo, N é a posição do termo, né? Por isso que a gente não diz que é o número de termos. Quando ele for o último, isso aqui seria o número de termos, mas é a posição, e R é a razão, certo? Então, por exemplo, eu falei aqui, eu quero achar o 50º termo, o A50, então o N é 50, então vai ficar o valor do A1, e aqui vai ficar 50 menos 1, 49 vezes a razão. Então, observe que o número que multiplica a razão sempre vai ser a diferença desses dois índices, N menos 1, certo? Ou seja, eu posso extrapolar isso para um termo qualquer. Em todos os livros, sites, que você procurar a fórmula do termo geral, ela vai aparecer assim, com A1 em função do A1, do número de termos e da razão. Mas eu posso fazer isso em função de um termo qualquer, foi o que eu coloquei aqui, ó. Certo? Digamos que eu não tenho o primeiro termo, eu quero achar o 20º termo e eu tenho só o 10º e a razão. Eu posso fazer. Eu posso colocar aqui o A20 vai ser igual a 10, só que aqui vai ficar 20 menos 10, porque é isso menos isso. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a N é igual a K mais N menos K vezes a razão. Veja, o número que multiplica a razão é sempre a diferença desses dois índices. Aqui é N e 1, aí aparece N e 1. Se eu colocar 2 aqui, aqui vai ficar N menos 2. Se eu colocar isso aqui 10, vai ficar N menos 10. Se eu colocar aqui como K, vai ficar N menos K. Certo? Então, à medida que você aumenta aqui, você vai diminuindo aqui. Desde que você coloque N menos K multiplicando a razão, você vai ter uma expressão que vai te dar um termo geral. Então, não é obrigatório que tudo seja em função do primeiro termo. Então, por que a fórmula não já vem assim, sempre em função do primeiro termo? Porque é muito mais comum você ter o primeiro termo. Certo? Ok? Beleza? Então, vamos lá. E vamos para as atividades, porque é o tipo de questão que a gente só vai aprender e fixar fazendo atividades, né? Certo? Lá na página 88. Então, ó, primeira questão, por que as Olimpíadas acontecem com intervalo de 4 anos? Certo? Ó, para respeitar as origens dos Jogos da Grécia Antiga, que ocorriam a cada 4 anos em Olímpia. Não à toa, o período de 4 anos entre as competições foi batizado de Olimpíada. Desde 1896, na primeira edição da Era Moderna, em Atenas, o intervalo do tempo é mantido. Só como lembrete, durante a Segunda Guerra Mundial, durante as guerras, elas não aconteceram, tá? Primeira e Segunda Guerra Mundial, elas não aconteceram, tá? Ok? E esse ano, né, não vai acontecer a Olimpíada. A Olimpíada de 2020, esse ano seria um ano com a Olimpíada, foi transferido para o próximo ano. Seria, se não me falha a memória, no Japão, tá? Então, não houve Olimpíada durante as guerras e esse ano, por causa dessa pandemia. Em que ano a 56ª edição das Olimpíadas será realizada? Para a gente descobrir em que ano vai acontecer a Olimpíada número 56, certo? Por que isso é uma sequência? Como é que a gente vai saber? Ó, veja que ela acontece de 4 em 4 anos, né? Primeiro ano, 1896. O segundo vai ser 4 anos depois, não é? 1900 e assim por diante. Então, se vai aumentando de 4 em 4 anos, é uma PA de razão 4. Veja como é fácil. Ó,
Como as Olimpíadas acontecem a cada 4 anos, é uma PA de razão 4, onde o primeiro termo é 1986, ou 1896, certo? Então, a 56ª edição vai ser o termo 56, ou seja, eu vou achar o A56. Então, pela forma do termo geral que está aqui, vai ficar A56 igual a 1896, que é o A1, mais 56 menos 1, né? 55, vezes A, vezes 4. Quando eu multiplico 4 vezes 55, dá 220. 220 com 1896 dá 2116. Então, a 56ª edição das Olimpíadas vai acontecer em 2116. Ok? Então, a resposta é a letra A. Beleza? Fácil, né? Muito texto para resolver uma questão bem simples. Tá legal? Ok? Agora, se você não souber da fórmula, o que é que você vai fazer? Você vai pegar 1896 e vai sair somando mais 4, 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 até ter 56 termos. Algo que você vai poder fazer, isso não tem problema, dá para fazer. Só que, o que é que vai acontecer? Você vai gastar muito tempo. A fórmula do termo geral te dá isso em 2 ou 3 passagens, tá certo? Então, daí a vantagem de ter a fórmula do termo geral, que você já encontra um determinado valor, sem precisar achar todos os anteriores. Tá legal? Bom, uma questão, se não me falha a memória, essa foi do Enem, né? Bem contextualizada. O slogan "Se beber, não dirija", muito usado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para problemas graves de ingestão de bebidas alcoólicas por motoristas e suas consequências para o trânsito. Um problema grave pode ser percebido como um assunto tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para o motorista alcoolizado foi aumentado. Em consequência dessas alterações, o número de acidentes registrados em uma rodovia suposta nos anos que ocorreram alterações após 2013 foi alterado conforme os dados. Veja, aí nós temos aqui o ano 2013, 2014, 2015 e o número total de acidentes. Em 2013 era 1.050, em 2014 900, em 2015 850. Então veja que houve um decréscimo, diminuiu. Isso significa que essas medidas tomadas de diminuir a quantidade de álcool no sangue, né? Aquela medida que é feita, e aumentar o preço, mexer no bolso do motorista, fez com que a quantidade de acidentes diminuísse, certo? Agora, isso aí decresce segundo uma sequência. Que sequência é essa? Como é que ela funciona? Tá legal? E vamos ver aqui o que é que pede a questão. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução de 2014 para 2015, certo? Com base na situação, o número de acidentes superado nessa rodovia em 2018 foi de, vamos voltar aqui. 2014 para 2015 houve uma queda de 50, né? Diminuiu 50, eram 900, passou para 850, então menos 50. Ou seja, aqui há uma redução de 50, há um decréscimo de 50, tá? Isso quer dizer que daqui para cá, se permanecer desse jeito, cada ano 2016 vai ser 800, 2017 vai ser 750, isso tornou-se uma PA. Observe que essa distância daqui para cá não é 50, por isso que a questão está contando daqui para cá. Então, há uma redução cada ano a partir de 2014, passou a diminuir 50, então a gente tem aí uma PA de razão menos 50, tá? Tá aqui, o número de acidentes em 2014 decresce segundo a progressão aritmética, onde o primeiro termo vai ser 900 e o segundo vai ser menos 50, tá? Então, pela fórmula, aí o que a gente quer é o de 2018, tá legal? Aí 2018, a partir de 2014, vai ser o quinto termo. Mas aí você pode pensar, mas 2018 menos 2014 só dá 4. Por que é 5? Porque você está contando com 2014. Veja, é 2014, 2015, 2016,
2017, 2018. São 5 termos. Quando você faz essa subtração 18 menos 14, você está retirando um valor. E, na verdade, você está contando desde 2014. Então, 2014, 15, 16, 17 e 18 são 5 termos. Então, o A5 vai ser A1 mais 5 menos 1, 4R. Então, vai ficar 900 mais 4, que é o R, vezes, que é essa diferença, 5 menos 1, vezes a razão que é menos 50. Certo? Então, 4 vezes menos 50 dá menos 200, mais 900 dá 700. Então, no 50º termo dessa sequência, ou em 2018, você vai ter 700. Veja que a resposta é a letra D, mas vamos voltar para cá. Ó, veja, letra D, está aqui. Ó. Veja só, nesse caso, é o tipo de sequência, a questão do Enem, que você não precisa nem da fórmula. Como você vai começar em 2014, vai chegar em 2015, é só sair subtraindo 50, 50, 50 até chegar em 2015, não, desculpa, em 2018. Então você faria aqui, ó, até sem fórmula, de tão fácil que é a questão. Então não tem motivo para errar uma questão dessa. E é o tipo de questão que quebra você no TRI, certo? Você não pode errar uma questão dessa de forma alguma, nem em sonho. Tá legal? Então vamos voltar para lá. Opa! Isso. Tá aqui a questão, vamos para a próxima. Aê, terceira questão. A terceira questão diz o seguinte, ó, tem uma imagem aqui, vocês não ficou muito boa, vocês podem acompanhar no livro. Uma garota decide brincar com seus carimbos em pedaços de papel e cria uma sequência de figuras. Tá aqui, ó, um triângulo, um círculo, 2 triângulos, 3 círculos, 3 triângulos, 5 círculos. Tá? Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de triângulos e de círculos que haverá na figura se a garota mantiver o padrão da sequência ilustrada. Tá? Então a gente tem que descobrir quantos círculos e quantos triângulos vão existir se ela mantiver esse padrão. Tá? Isso chegando até a 20ª figura. Então você pode continuar ou usar a fórmula. Então vamos lá. Veja só, como a gente olha separadamente, tá? São 2 sequências diferentes. Você tem um triângulo no primeiro termo, 2 triângulos no segundo, 3 triângulos no terceiro, 4 no quarto e assim por diante. Ou seja, quando eu chegar no 20º termo, eu vou ter 20 triângulos. Esse é fácil, certo? Bem fácil. Nem precisa usar a fórmula. Agora o outro. Tem um triângulo, depois tem o 3, depois tem o 5. Veja que está aumentando de 2 em 2, né? Ó, tirando o primeiro sobraram 2, tirando os 3 sobram 2, ou seja, é uma PA de razão 2. Aí a gente vai usar o A20 ou a forma do termo geral para chegar nesse resultado. Então, observe como ficou. Ó, o número de acidentes. Opa, estamos voltando, desculpa. Ó, na primeira figura há um triângulo, na segunda 2 e assim por diante. Ó, então na 20ª vai ter 20 triângulos. Isso aí é direto, se você quiser usar a fórmula até pode, só que você vai perder tempo. Tá? O termo indica exatamente a quantidade de triângulos. Então o primeiro termo, um triângulo, segundo termo 2, terceiro 3. Então o 20º, 20. Fácil. Tá? Quanto aos círculos, na primeira há 1, no segundo 2, ou 3, no outro 5, então é uma PA de razão 2. Usando a fórmula, o A20 vai ser 1 mais 19 vezes 2. Certo? Então 19 vezes 2 dá 38, mais 1, 39. Vai ter 39 círculos e 20 triângulos, é exatamente o que você tem na letra E. Tá legal? E, ó, lá na letra E, como vocês acabaram de ver. E a última questão tem um texto imenso, né? Vamos ver o que é que diz aqui. Os Estados Unidos se preparam para uma invasão de insetos após 17 anos. Elas vivem a pelo menos 20 centímetros sobre o solo há 17 anos. E neste segundo trimestre, bilhões de cigarras, a Magicicada septendense, que é o nome científico das cigarras, emergirão para invadir partes da costa leste, enchendo os céus e as árvores e fazendo muito barulho. Há mais de 170
espécies de cigarro na América do Norte e mais de 2.000 espécies ao redor do mundo. A maioria aparece todos os anos, mas alguns tipos surgem a cada 13 ou 17 anos. Os visitantes deste ano, conhecidos como Brood 2 ou a Ninhada 2, em tradução livre, foram vistos pela última vez em 1996. Os moradores da Carolina do Norte e de Connecticut talvez tenham de usar rastelos e pás para retirá-los do caminho, já que as estimativas do número de insetos são de 30 bilhões a 1 trilhão. Então é inseto que não acaba mais. Um estudo brasileiro descobriu que intervalos baseados em números primos ofereciam a melhor estratégia de sobrevivência para cigarras, né? Ok? Continuando, com relação à Ninhada 2 ou Brood 2, e adotando o ano de 1996 como primeiro termo, ou A1, de uma progressão aritmética, a expressão algébrica que melhor representa o termo geral AN da sequência de anos em que as cigarras sairão à superfície, com N pertencente aos números naturais sem o zero, né? É dada por, certo? Aí veja só, eles não aparecem a cada 17 anos, então significa que as cigarras, se ela aparece a cada 17 anos, a sequência vai ser uma PA de razão 17, certo? Aí nesse caso é importante você achar, ter a fórmula do termo geral, porque você vai achar uma fórmula realmente. Ele não pede um determinado ano, e sim uma fórmula geral para você fazer uma estimativa. Começa em 1996. E quando foi em 2015, 2020, 2050, quantos nós podemos ter? Quantas cigarras nós teríamos naquele determinado local? Então, a vantagem de ter uma função ou uma sequência é poder prever o que pode acontecer lá na frente. Tá? Então, aplicando a fórmula do termo geral, nós temos que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Aí o A1 é 1996. O N a gente não sabe, né? Tem que permanecer para ficar uma função, N menos 1 vezes 17. Multiplicando 17 vezes N, 17 vezes menos 1, nós vamos ter isso. Então, 1996 menos 17 vai dar exatamente isso aqui, ok? 1979 mais 17N. Então, a fórmula é 17N mais 1979. Ou seja, eu quero saber um determinado ano o que é que vai acontecer. Eu substituo esse N por aquele valor, certo? E eu vou descobrir quantas cigarras vão invadir aquele determinado local nesse determinado ano, tá certo? Beleza? Valeu, gente. Valeu, terceirão. Até. A gente se encontra na próxima live para a gente resolver mais, tá bom? Tchau.